E a tese do Zanin é que uma minuta não assinada seria cogitação ou preparação, não se pode constituir tentativa de crime. O Brasil sabe que Felipe Martins é inocente. Quando o Felipe Martins me procurou para eu assumir a defesa, ele me explicou os bastidores do caso dele e o que ele queria com a nossa defesa, e eu vou abrir para vocês agora que o processo praticamente terminou. Fala, rapaziada do canal JR Off News, tudo bem? Vamos embora pro vídeo. Felipe Martins, o primeiro alvo do sistema, porque ele precisava ser eliminado do jogo político. Jeff Chiquini abre o jogo sobre os bastidores da condenação e a tese que o STF aceitou para Lula, mas negou para Felipe Martins, e o plano real de silenciar a direita no Brasil. A verdade explode agora na voz de Jeff Chiquini, aqui no JR Off News. Vamos embora pro vídeo, galera. Tem muita gente que não sabe, mas o Felipe Martins ele foi o primeiro a começar a ser perseguido do governo Bolsonaro. Felipe Martins foi o primeiro indiciado do governo Bolsonaro. Inclusive, foi indiciado antes até mesmo de jornalistas. Felipe Martins, no início de 19 já, ele foi indiciado como liderança do gabinete de ódio do presidente Bolsonaro. E desde então, o Felipe Martins, ele é perseguido por esse regime. Tanto que no início de 2020, saiu uma matéria do Estadão, se eu não estou enganado, que diz bem assim: quem é Felipe Martins? Os olhos e os ouvidos do professor Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro. Então, Felipe Martins ele é selecionado já em 2019 como o aluno do professor Olavo de Carvalho dentro do governo Bolsonaro e, por isso, seria a mente arquitetônica do gabinete do ódio, aquele que estaria, então, liderando a milícia digital, que a gente sabe que nunca existiu, um gabinete do ódio que nunca existiu. Então, o Felipe Martins ele sabia que o regime queria pegá-lo desde sempre, e ele era mensalmente chamado na Polícia Federal a ser ouvido. Felipe Martins, desde o início do governo de 2019, ele frequenta a Polícia Federal, sendo intimado para se manifestar sobre postagens de terceiro. Então ele sabia que ele já estava selecionado por esse regime que aí está. E vimos dos votos que condenaram Felipe Martins que isso é uma realidade. A Carmen Lúcia chamou o Felipe Martins de mente brilhante no julgamento. O Flávio Dino disse que a caneta do Felipe Martins é mais grave que um fuzil, é tão danosa quanto um fuzil. Então, esse sistema que aí está tinha a missão, desde 2019, de eliminar Felipe Martins do jogo político, porque sabem que ele é uma mente brilhante e o quanto ele é importante para a estruturação política da direita. Então, quando ele me procura, ele me explica tudo isso, ele diz exatamente assim: Chiquini, não importa quão inocente eu sou, eles querem e vão me condenar. Ele deixou bem claro isso. Nós vamos provar para o Brasil a minha inocência. O que eu quero de você, e te procuro, ele disse, por ser um advogado combativo, eu quero escancarar a verdade. Eu quero mostrar que se trata de um processo político, eu quero constranger esse julgamento, eu quero que o Brasil, seja de direita ou de esquerda, saibam que eu sou inocente. E esse objetivo nós atingimos. Por isso que vocês viram que nós passamos 2025 inteiro na opinião pública, atacando ponto a ponto a verdade do caso. Esse final de semana eu fui num aniversário, meu final de semana é aniversário de criança. Meu final de semana se tornou festinha de criança de escola. E chegou um pai de uma criança falar comigo, e ele já chega falando exatamente assim: ô, tudo bem? Ó, não concordo com os teus posicionamentos políticos, nós somos ideologicamente adversários, ele falou bem assim, né? Eu até brinquei, você vota 13? Ele, eu sou de esquerda, até brinquei com ele assim, mas um cara educado, cordial. Ele falou assim: eu quero falar com você, primeiro para te parabenizar, enquanto advogado, ele deixou bem claro assim, e dizer para você que, embora eu seja de esquerda, eu estou convicto que Felipe Martins é inocente. Um cara de esquerda chegou para me dizer: ó, você me convenceu, eu vi os elementos, eu vi as provas que você mostrou, eu estou convicto que Felipe Martins foi condenado por questões políticas. Então, quando esse cara me conta isso, eu percebo que o objetivo da nossa defesa foi atingido. Não tinha como absolver Jair Bolsonaro, não tinha como absolver os generais, que o Darcio pode dar uma aula de história para nós, né, que a conta de 64, né, Darcio, chegaria, e essa conta de 64 chegou. Então, não importa quão inocente Jair seja, veja que um Twitter um tweet do dia 17 do STF, tweet agora do dia 17 do STF, a manchete é bem assim, do tweet oficial da Suprema Corte. Acusados de planejar golpe de Estado são condenados. Então, todo mundo sabe que não houve tentativa de golpe de Estado. Você condenar pessoas por planejamento, isso não constitui crime, e nem planejamento houve, sabemos disso. Porque planejamento seria cogitação. E cogitação não é crime. Vejam que na defesa do Felipe Martins, quando eu estou na tribuna,
Eu dirijo a palavra ao Zanin, porque o Zanin absolveu o Lula em 2019, na Operação Zelotes, com a seguinte tese: Lula era acusado de uma minuta de uma medida provisória. Só que essa minuta não foi assinada. E a tese do Zanin é que uma minuta não assinada seria cogitação ou preparação, não se pode constituir tentativa de crime, que a minuta não era assinada. E eu coloco na defesa do Felipe Martins essa mesma tese do Zanin. O Zanin não aceitou essa tese. A tese dele. Porque a minuta que atribui a Felipe Martins sequer foi apreendida. Quiçá assinada. Então, exatamente a mesma tese que Zanin absolveu o Lula, a gente usa para o Felipe, e o Zanin afasta a tese dele e ele condena o Felipe. É uma condenação política. O Brasil sabe que Felipe Martins é inocente.